Cooperado, muito bem-vindo a mais um episódio da Coasgo em Foco, a voz da cooperativa para o cooperado. Eu sou Adelino Pes, sou vice-presidente, continuo como mediador do nosso podcast. Hoje eu recebo o Carlos, nosso gerente industrial. Carlos, eu vou começar um pouquinho, antes de você conversar com a gente, falar um pouco de como surgiu a sua área dentro da cooperativa. A área do Carlos é gerente industrial das fábricas, né, responsável pelas fábricas de ração. Nós tínhamos até final do ano passado duas gerências responsáveis pelas fábricas. A gerência de produção, que era responsável pela área de suinicultura e também pela fabricação de ração suína. E a gerência de comercialização, hoje com o Rodrigo, era responsável pelas fábricas de ração bovina. Pelo crescimento da cooperativa, pelo volume de rações produzidas e até pelo crescimento da área comercial e da área de suinicultura, final do ano passado, setembro, outubro do ano passado, nós da diretoria, junto com o conselho de administração, nós entendemos que era o momento de separar, né, de dar fôlego para as gerências, até então, gerência de suinicultura, gerência de produção e a gerência comercial, para foco nessas áreas de fato, e trazer uma pessoa responsável pela produção de ração na cooperativa. E nós iniciamos em novembro do ano passado o processo de recrutamento e seleção. Para quem esteve conosco nas inaugurações mais recentes na nossa assembleia, ficou sabendo do nosso volume de currículos recebidos. Recebemos algo em torno de 190 currículos para a vaga de gerente industrial, currículos do Brasil todo. Isso foi muito expressivo para a gente, também foi um termômetro para nós da cooperativa, mostrando que a cooperativa tem força, tem a sua relevância, porque você e outros 189 candidatos tiveram interesse em vir para a cidade, conhecer São Gabriel do Oeste, conhecer a cooperativa e buscar uma posição dentro da Coasgo. E depois de todo o processo de recrutamento e seleção, entrevistas com o Rainer, nosso presidente, o Carlos foi o selecionado. Antes de falar então das fábricas, eu quero que você se apresente, fale um pouco sobre a sua história e como que você veio até São Gabriel do Oeste e até a Coasgo. Com certeza. Bom, então me chamo Carlos Henrique Braz, né? Atuo como gerente industrial aqui na Coasgo desde janeiro desse ano. Eu já venho de cooperativas e estou dentro do ambiente industrial desde os meus 19 anos. Né? Hoje eu tenho 31 anos de idade, tenho 2 filhos, sou casado, me formei em gestão em agronegócios pela FATEC em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e iniciei a minha trajetória dentro de fábrica de ração em Toledo, lá no oeste do Paraná, desde o ano de 2017. Né? Então, desde 2017 eu venho atuando em fábrica de ração e para mim é uma honra muito grande, né, ter participado desse processo seletivo e perceber o cunho, né, a expressividade de pessoas, né, que poder ser selecionado para estar aqui é uma oportunidade muito grande para mim, como na minha carreira, né. Carlos, dentro dessa experiência sua, você passou por cooperativa também? Isso, passei na região de Toledo, trabalhei em uma cooperativa recentemente, né? Fiquei 6 anos nessa cooperativa e o foco sempre foi em fábrica de ração dentro da cooperativa mesmo. Desde a parte do dia que eu iniciei, né, que foi no planejamento de produção e processos, né, até quando eu saí como gestor de unidades, passei pela gerência de 2 unidades Fabris, né, da cooperativa, né? E, enfim, hoje estou aqui com vocês. E a gente já percebe o benefício, né, da sua vinda. O cargo foi criado, né, e para dar sentido a esse cargo, uma pessoa deveria assumir essa gerência e acreditamos que acertamos, né, tanto na construção dessa nova gerência e da contratação que fizemos, né, que a Coasgo fez. Você chegou em janeiro desse ano, pouco tempo, relativamente falando, e as fábricas existem há muitos anos na cooperativa. Você pôde conhecer um pouco da história, né, do crescimento, da evolução, da produção de ração dentro da cooperativa, e recentemente você fez uma apresentação na inauguração da nossa mais recente fábrica, né, a nossa fábrica de rações suína. Eu vou pedir para você contar um pouco essa história para o cooperado que não pôde estar presente, que não participou,
e para aqueles que participaram para relembrar um pouco dessa história de como que essa fábrica em específico ela nasceu, enfim. Pedir para você compartilhar isso com a gente, claro. Por favor. Iniciou, né, com um projeto lá em 2016 de ampliação da suinocultura, né, aqui na Coasco. Então, em 2016, foi estruturado um projeto de ampliação da multiplicadora, das creches, das UPDs, né, e das granjas de terminação, né. E para tudo isso a gente precisava alimentar esses animais, né. Então, em 2018, né, foi instituído um comitê, né, dentro da cooperativa, multidisciplinar, né, várias áreas envolvidas, né, nesse projeto, que era para a constituição da fábrica de ração, né. Foram muito assertivos, né, no convite que fizeram do professor Antônio Klein, né. Hoje é uma referência no Brasil aí em estudos de fábrica de ração, ele tem muito material publicado, né, sobre, e tem um conhecimento muito grande dentro de processo, né. Então a vinda dele para auxiliar, né, nesse projeto da fábrica aí foi muito assertiva aí para a cooperativa, né. Em 2022, né, foi iniciado então todo o processo de terraplanagem, de construção da base da indústria, né, que em 2025 foi startado, né. Então, de 2022, desde o início do projeto até 2025, início de 2025, né, todo o ambiente foi preparado para que a gente iniciasse a operação, né. Então, no início de 25, iniciamos os testes. Nenhuma fábrica que inicia, né, ela já inicia habilitada na portaria 798, né. Então, a nossa fábrica ela passou pelo período ali do início de 2025 até meados de abril, maio de 2025, sendo habilitada na portaria 798 para a gente fazer a manipulação de medicamentos na ração, né. E desse período para frente, toda a produção foi migrada, né. Enquanto a gente estava com essa produção parcialmente sendo produzida, né, na fábrica nova, né, só as rações limpas, né, estavam sendo produzidas lá, as outras rações medicadas estavam sendo produzidas na fábrica antiga, né. A partir de abril, então, abre-se essa oportunidade, né, que fomos habilitados, né, na portaria 798, e todo o volume nosso passou a ser atendido pela fábrica nova, pela planta nova, né. Eu digo, né, que essa fábrica ela ainda está em processo de startup, né, por mais que já faz aí praticamente um ano que nós estamos em operação com ela, né, mas a gente ainda não atingiu a capacidade máxima produtiva dela, né. Então temos, né, algumas oportunidades e a gente vai atingir essa capacidade produtiva total também a hora que a gente tiver a estabilização do nosso volume, né. Então a gente ainda conta, né, com UPDs, né, que vão ser inaugurados ainda a campo, né. Então a gente vai ter um acréscimo de basicamente 8.000 matrizes, né, na nossa integração, que vai fazer crescer nosso volume aí em torno de 22% a 25% aí no volume de ração, né. Então hoje a nossa fábrica está produzindo na casa aí de 25.500 toneladas mês. A gente deve tocar aí umas 32.000 toneladas mês aí a partir de 2027, né. Esse é um ponto importante porque a fábrica ela nos atende alguns clientes terceiros, né, e alguns parceiros também vinculados à Aurora. E essa é uma dúvida, é uma preocupação que a gente tem escutado dos cooperados. Então, você acabou de responder uma pergunta importante, que é, com essas expansões, são 8.000 matrizes, são 11 módulos de creche, são quase 75 barracões de terminação, enfim, a gente está falando de um volume expressivo de novos animais a campo. É, de fato, aumentar o plantel da nossa integração a campo. A nossa fábrica tem estrutura para produzir ração para todos esses animais? Tem estrutura e, inclusive, um espaço ainda para a gente continuar atendendo, né, esses parceiros que trabalham conosco hoje, né. Então, a gente deve chegar nesse volume aí de umas 33.000 toneladas, mas a nossa fábrica ela tem uma capacidade produtiva aí, operando do jeito que nós estamos operando hoje, até 40.000 toneladas mês, né. Então, ainda assim, a gente vai ter fôlego, né, para estar operando, fazendo manutenções preventivas, né, toda a nossa organização da fábrica e atendendo o nosso cooperado, né. Tá, quando você menciona que a fábrica ela ainda está em processo de startup, o que você pode compartilhar por experiência e agora conhecendo a nossa, para o cooperado que é leigo no assunto, e como eu também sou leigo na questão industrial, o porquê que uma fábrica ela não nasce pronta
por que a gente não consegue, a partir da segunda semana, por exemplo, do início da produção, falar, a fábrica está pronta, está produzindo na sua totalidade, como ela foi projetada? Sim. Hoje tem que ter uma análise muito detalhada do processo, né? Etapa por etapa, né? Então, assim, os equipamentos, eles são robustos, eles, né, atendem realmente, né? Mas existe ajuste de todos eles, né? Então, por exemplo, alguns ajustes que nós fizemos recentemente foi na moagem, né? Nós tínhamos um tempo muito longo, né, de moagem, a gente reduziu ele e ainda assim reduzimos a granulometria, né? Hoje o nosso resultado de conversão alimentar prova essa mudança Sim. que nós fizemos, né? Então, assim, existem alguns passos ainda e até mesmo a maturidade do nosso time, né? Então, a gente ainda precisa também trabalhar com a maturidade do time, né? Eu acredito que todo o processo de mudança, e isso é comportamental, né? A partir de 2 anos, a gente tem uma estabilização de todas as mudanças que acontecem, né? Então, a gente acredita que nós estamos muito próximos, né, de virar a chave realmente, de atingir todo esse volume que a fábrica deve entregar para nós, né? Nós estamos falando da fábrica suína. E o que aconteceu com a nossa antiga fábrica suína, que até então produzia as rações, onde ela está, o que ela está fazendo? O que está produzindo? A antiga fábrica suínas hoje ela está atendendo todo o volume granel nosso pro bovinos, né? Então, quando paramos a operação com ela no ano passado, né, foi feito toda uma higienização na linha, foram feitos alguns pequenos ajustes, né, para que a gente conseguisse rodar com rações bovinos nela, né? Hoje a gente já validou ela, né? Ela era habilitada também na portaria 798 e quando a gente encerrou as atividades, nós pedimos a exclusão, né, na portaria 798 e fizemos toda a habilitação de sequenciamento de limpeza para poder produzir a ração bovinos dentro da sensibilidade dela, né? Então a gente recebeu, né, o retorno do Ministério da Agricultura, foi meados de setembro, agosto, setembro do ano passado, né? E aí a gente começou a rodar com a fábrica bovinos granel. Então hoje é uma fábrica que tem uma capacidade produtiva a hora aí de 40 toneladas, né, na sua totalidade, que vai nos dar aí tranquilamente aí 15 mil toneladas mês para a gente operar só com rações granel, né? Para isso também a gente vai passar por alguns processos de transformações dela, né? A ideia nossa, né, é que todo o volume que nós temos hoje de bovinos seja produzido dentro dessa planta. Então a gente está contando hoje com 2 plantas, né? A antiga planta bovinos, ela continua produzindo apenas as rações ensacadas, né? E essa planta que era de suínos, né, que tem essa capacidade toda de produção, produz todo o volume granel. Então a gente começa agora um projeto, né, que já está inclusive validado no PIC, né, de 2026, mas é um projeto que a gente deve levar ele aí para uns 3 anos aí para executar ele na sua totalidade, né, que é adequar a linha, né, colocar mais sistemas de dosagem, né, porque hoje na parte de bovinos, né, o desafio é um pouco maior na questão de dosagem pela gama de matérias-primas, né, que nós trabalhamos, e a necessidade realmente, né, do animal no campo, e também a implantação das ensacadeiras, né? Então a ideia é que todo o volume fique centralizado nessa planta e que a gente realmente tenha uma performance produtiva e consiga abrir mais mercados ainda, né? Então eu vejo que o nosso time comercial está muito otimista, né, em relação a essa estruturação, para que a gente realmente consiga avançar ainda mais dentro do estado aí com a nossa nutrição quase. Carlos, é importante porque a gente está falando da expansão. Para o cooperado que acompanhou a nossa mais recente assembleia, nós pedimos autorização, né, pedimos alguns valores expressivos e a área comercial é uma das áreas e está muito atrelada com a também o pedido de verba de autorização, né, para essa ampliação da fábrica bovina, que é de fato para as rações e proteinados, né? A gente tem uma curiosidade, eu enquanto cooperado, de conhecer, de saber como que funciona a fábrica por dentro. Obviamente que eu conheço a fábrica, né, já fiz algumas visitas lá, não é um ambiente aberto ao público, né, não é como uma loja, enfim, que o cooperado tem acesso facilmente, né, não que não tenha acesso, ele tem alguns protocolos para seguir e poder visitar, mas a gente tem um institucional da fábrica. Você preparou um vídeo junto com a equipe de comunicação sobre os processos da fábrica, e isso você utilizou no momento da inauguração dessa fábrica, agora no início de março, né?
Eu vou te convidar, junto com os nossos cooperados, para assistir a esse vídeo institucional da fábrica, mostrando os processos da fábrica, porque acredito que é uma curiosidade e através desse vídeo a gente mata a curiosidade de muitos cooperados. Claro, vamos lá. Olá, me chamo Carlos Henrique Braz, estou gerente industrial aqui na cooperativa Coasgo e hoje venho apresentar para vocês o nosso projeto da implantação da fábrica de rações para suínos. Temos uma estrutura moderna, robusta e automatizada para atender com eficiência a demanda da nossa integração. Contamos com um time multidisciplinar que fornece apoio ao setor produtivo, desde um checklist de recebimento até uma análise detalhada do processo. Esse pessoal está diariamente dentro da operação, garantindo que todas as etapas do processo sejam cumpridas dentro dos padrões estabelecidos. Nosso processo inicia pela entrada das matérias-primas que se apresentam no setor da balança. Contamos com duas modalidades, os materiais granel e ensacados. As cargas granel são submetidas à coleta de amostras e passam por uma rigorosa análise qualitativa antes de serem recebidas. Após a aprovação do Departamento de Qualidade, os produtos seguem para o recebimento. Na moega, os veículos são posicionados no tombador e elevados para que todo o material se desprenda da caçamba. Esse setor é equipado com um sistema de aspiração e uma sala de espera para que o motorista aguarde enquanto seu veículo é descarregado, garantindo assim a segurança da operação e dos usuários. Contamos com uma moega específica para recebimento de farinha de carne. Nessa operação, recebemos apenas veículos basculantes, que realizam de forma independente as descargas. Para os materiais ensacados, com o veículo posicionado de frente ao armazém, o operador da empilhadeira faz a descarga e armazena os produtos nos drive-ins, respeitando o nosso mapa de armazenagem. O produto é recebido e armazenado nos silos internos e externos. Nosso sistema de automação faz a leitura de qual silo deve ser utilizado primeiramente, através das ordens prioritárias. Na balança de macros, os produtos são dosados de forma precisa, controlados pela automação, onde todas as fórmulas são cadastradas inicialmente pelo setor responsável pelo planejamento e controle das produções. Quando solicitado em pesagem, o sistema busca essas informações e segue com as dosagens. Contamos também com a operação de pesagem manual de medicamentos. Nosso sistema de automação está integrado com a balança de pesagem e nosso operador realiza os fracionamentos de acordo com o que é solicitado via sistema. Essa operação garante assertividade e precisão nas dosagens. Após a dosagem, os produtos passam pelos moinhos de martelos. Contamos com 3 moinhos de 500 cavalos de potência, que têm capacidade de 90 toneladas/hora. Esse processo tem por objetivo a quebra das partículas por atrito, uniformizando a granulometria dos ingredientes, promovendo assim uma melhor absorção para os animais alojados a campo. O produto já moído segue para o misturador. Nessa etapa do processo são adicionados todos os microingredientes, que são pesados de forma automática através de silos de microdosagens. São inseridos também os medicamentos e melhoradores de desempenho, que são pesados manualmente. Após a confirmação das inserções, o misturador inicia seu processo. Nessa etapa, é inserido de forma líquida os óleos, gorduras e os aminoácidos. Com a finalização da mistura, o produto segue até a expedição, onde a ração fica armazenada até o embarque. Nesse setor, o fluxo das atividades inicia com a chegada do caminhão. É cadastrado previamente a ordem de carregamento com as informações do integrado e a fase de ração. Feito esse processo, o robô inicia o carregamento. Quando terminado,
o operador responsável pelo setor emite a nota ao produtor e lacra o caminhão. A partir desse momento, o produto está pronto para ser direcionado para as nossas granjas. Todo o nosso processo é monitorado através do supervisório que tem autonomia total sobre a operação. Contamos com câmera de vídeo para acompanhar as principais etapas produtivas. Então essa é a nossa estrutura industrial, um sonho que foi realizado graças à confiança dos nossos cooperados em nossa gestão e de toda a equipe que diariamente supera os desafios para entregar os nossos números. Muito obrigado. Muito bom. Você foi muito feliz quando disse que esse foi um sonho realizado. E, de fato, ele foi um sonho que complementa todo a nossa expansão, né, todo o nosso momento lá atrás de expansão da suinocultura, e agora ele continua sendo ainda parte do sonho da expansão da suinocultura, e sem essa estrutura, sem essa fábrica, a gente não conseguiria ter os números que temos dentro da cooperativa. Eu quero te agradecer pela participação, quero te perguntar se tem alguma mensagem a passar para os nossos cooperados. Fique à vontade. Claro. Estamos passando por um processo de estruturação, né? Então todas as mudanças que estamos fazendo dentro do processo, dentro do layout que hoje atendemos, né, todos os nossos cooperados, é justamente para garantir que a nossa fábrica atinja a sua totalidade produtiva e que a gente realmente consiga avançar na nossa produção de rações. Então, eu entendo que em alguns momentos isso acaba gerando um pouco de desconforto em algumas das áreas, mas é tudo realmente para que a gente consiga atingir a nossa capacidade produtiva e atender a todo o nosso plantel hoje alojado a campo. Cooperado, na tela aparece um número de WhatsApp e uma imagem de QR Code. Eu peço que, de novo, vocês nos auxiliem com os próximos episódios, com a próxima temporada. É através dessas interações que vocês nos auxiliam a criar as perguntas, criar os temas a serem discutidos e apresentados para vocês. O objetivo do podcast, junto com a revista e outros programas que nós temos na cooperativa, é de levar informação, é de mostrar o que acontece dentro da cooperativa para vocês, cooperados, que nem sempre são diariamente aqui dentro da cooperativa. E com essas interações é que a gente consegue estruturar dessa forma. Com esse episódio, nós finalizamos a primeira temporada, passamos por todas as gerências, conhecemos a cooperativa. Para a próxima temporada, novos assuntos virão, um novo estúdio provavelmente virá também, e agradeço vocês por assistirem e compartilharem esses nossos episódios. Muito obrigado.